Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 32. Borboleta presa na teia de aranha. Parte 3. E não é que ter ruínas mesmo. Olha só o tamanho disso. Impressionante. Pelo pagamento, não achava que seria mentira, mas é difícil acreditar que exista mesmo uma ruína inexplorada no meio de uma planície gramada. É realmente surpreendente, não é? Quando ouviram Ekiran perguntar, seus camaradas responderam com seu acordo. Fora os informados ser algum tipo de tumba, mas quando realmente a viram, parecia estar afundada na própria terra, como se algo a tivesse pressionado, como uma depressão terrestre. Uma possível razão pela qual ruínas como essas não haviam sido exploradas era porque a terra ao redor era grama, tanto quanto os olhos podiam ver, sem remanescentes de cidades antigas próximas, atraindo a atenção de aventureiros. Além disso, pequenos montes de terra estavam espalhados no entorno, como estrelas no céu, por isso, mesmo que houvesse ruínas enterradas em um deles, eles não teriam visto. A construção central projetava-se um pouco, mas só se podia vê-lo depois de subir a uma grande colina como esta. Parte da parede de terra ao redor das ruínas desmoronara, expondo parte das paredes, que era como as ruínas haviam sido descobertas. Essa foi a opinião compartilhada das várias equipes. Com certeza. E, sendo sincero, estou bem animado com isso. Afinal, ruínas inexploradas podem conter tesouros surpreendentes. Aí eu não sei dizer, mas só de ver essa tranquilidade nas redondezas eu sinto que pelo menos não deve ter monstros perigosos lá dentro. Na verdade, a única coisa que tá me incomodando é o nosso cliente. O cara indicou um local ideal para montar acampamento, isso é muito raro. O acampamento estava situado nas planícies. Pode-se dizer que era uma localização ideal. Uma vez que estava cercada por morros dispersos, que bloqueavam a linha de visão, eles não precisavam se preocupar em ser vistos de longe. Tudo que tinha que fazer era estar atento à luz de seus fogos e tochas, e seria muito difícil para os outros detectá-los. E por causa disso, ele estava com medo. Como nosso cliente sabia sobre esse lugar? A resposta mais provável era que o cliente tinha procurado por um local ideal para um acampamento por aqui por algum motivo. Isso explicaria muita coisa. Mas se fosse esse o caso, levantaria mais questões. Por exemplo, por que o cliente pensou em tê-los acampados em um local tão isolado? Por que o nobre imperial entraria no território do reino? Ouvi uma vez que há uma grande organização criminosa no reino, chamada Oito Dedos, mas não sei se é verdade. Dizem que a organização fez muitas coisas más. Já ouvi dizer que contrabandeiam até pró-império. Uns ladinos que conheço reclamaram do tanto que são influentes lá no reino. Sempre que o pessoal tentava investigar não dava em nada, ou pior, acabava em sangue. E Mina arrumou o cabelo encrespado pelo vento e falou depois que Archie terminou. Roberdick falou em voz baixa, como se estivesse cuspindo no chão. Ouvi falar das drogas. Quando usado corretamente, os medicamentos podem ser muito úteis. Mas essa gente transforma remédios em narcóticos, para os quais vendem e usam para prejudicar os fracos. Acho isso muito desagradável. Ele levantou a voz ligeiramente, não conseguiu evitar. Afinal, Roberdick havia se tornado um trabalhador para ajudar os menos favorecidos. Já falamos demais desse lero-lero que não tem nada a ver com o trabalho. Enfim, de acordo com a pesquisa da arte, nosso cliente não está fazendo nada duvidoso, mas pode ser um experimento de expurgo, não? Talvez eu não tenha investigado o suficiente, ou estava muito bem escondido. Disse Archie calmamente. No entanto, Ekiran não prestou atenção e olhou para os outros em busca de confirmação. Mas acho que todos já entenderam. Sim, e preferi não mencionar isso na frente das outras equipes. Afinal de contas, tem alguns trabalhadores que aceitam pedidos da Oito Dedos para contrabando. Então é melhor não dar um tiro em nossos pés se houver a chance de qualquer outra equipe estar envolvida com esse pessoal. Pelo menos até a gente terminar o serviço. E não dá para dizer quantas lágrimas entraram em nosso pagamento e o quão sujo é.
Mesmo que o dinheiro seja sujo, um pagamento ainda é um pagamento e dá para sobreviver com ele. Robert Dick olhou para a arte, depois respirou profundamente para se acalmar. Sinto muito, eu fui rude. Tudo bem, até eu quase disse algo rude. Por favor, me perdoe. Não se preocupe com isso, pois não disse nada demais. Eu só queria que soubesse o que penso a respeito. Não estou procurando paz espiritual, mas satisfação material. Então, Art levantou a mão rapidamente, para indicar que ainda não terminara, e continuou. Eu tenho feito o meu melhor para evitar fazer coisas que prejudiquem meus companheiros, porque eu vi muitas pessoas que se destruíram em busca de seus desejos. Eu acredito em você, Art. Art assentiu e ninguém disse mais nada. Mesmo sem palavras adicionais, todos entenderam. Todos discutiram entre si várias vezes no passado e desde então construíram uma relação de confiança mútua. Mas e aí, o que acham disso? Tô sentindo que a tumba pode ser governada por algum tipo de entidade. Os olhos de Ekeran estudaram cuidadosamente a grama cortada. Além disso, as estátuas de deuses e anjos, posicionadas em todo o lugar, eram muito bem esculpidas, ao ponto de deixarem os espectadores ofegantes. Era evidente em um relance que alguém cuidava da manutenção. Em contraste, as árvores em todos os lugares ao redor do cemitério estavam torcidas e caídas, criando uma atmosfera sombria. Não havia ordem no modo como as lápides estavam acomodadas, erigidas do chão como os dentes tortos de alguma bruxa velha. Havia um sentimento de desconforto advindo do contraste entre o organizado e o inorganizado. Alguém estava encarregado deste lugar. Mas e se esse alguém não fosse uma pessoa normal? Essa conjectura assustadora subia queimando de seus estômagos às suas bocas. A fim de banir as garras do medo, Ekeran voltou sua atenção para a enorme construção. No norte, sul, leste e oeste havia um pequeno mausoléu, já no centro havia um magnífico mausoléu. 8 altas estátuas de guerreiros foram posicionadas ao redor do grande mausoléu. Elas irradiavam um sentimento opressivo, como se estivessem decididos a eliminar todas as ameaças e malfeitores que se aproximassem. A vegetação do cemitério tá bem aparada. Não tem nem sinais de ervas daninhas aqui, então alguém deve estar cuidando daí. Mas que tipo de gente mora aí? De fato, cada equipe, exceto a Tenmo, sentiu que alguma peça não se encaixava quando pesquisaram os registros sobre o trabalho. Só viam planícies e mais planícies nas redondezas. Um lugar singularmente inadequado para construir uma tumba. Para começar, era preciso considerar o fator de conveniência. Construir uma tumba tão luxuosa em um lugar tão deserto não fazia nenhum sentido. Era muito inconveniente. Seria compreensível se a tumba não fosse para honrar os mortos, mas para servir como um memorial para as gerações futuras. Afinal de contas, às vezes as pessoas construíam monumentos em lugares onde grandes feitos ocorriam. No entanto, nesse caso, o fato de que essa grande construção não tivesse nenhum registro histórico parecia totalmente antinatural. Todas as equipes haviam compartilhado as informações que haviam coletado, mas não havia dados relevantes entre elas, o que indicava que essa ruína poderia ter sido apagada da história. Muita coisa não se encaixava. Havia uma sensação bizarra, como algo preso em sua garganta, os fazendo franzir as sobrancelhas. Pois é, dependendo de quem mora aí, isso pode acabar no massacre. Já verificou? Odiaria que tivesse inocentes morando aí. Os mais sábios de cada equipe concluíram que a guilda não sabe nada a respeito dessas ruínas. Também é bem longe dos vilarejos vizinhos, por isso não é provável que haja plebeus por aí. Se houver alguém, não passam de invasores, aqueles que estão fugindo de algo, ou monstros. Como não há vestígios de pegadas saindo das ruínas, o que descobrimos foi que as criaturas lá dentro não precisam comer nem beber, ou o interior das ruínas é autossustentável. Sem informação suficiente, ficamos limitados à elaboração de teorias e até no que pensar. E foi isso que concluímos dessas ruínas. Uma vez que alguém descobrisse ruínas, as notícias sobre isso seriam disseminadas para várias organizações governamentais através da Guilda dos Aventureiros. Os pioneiros da descoberta teriam direitos de investigação por um período limitado.
Sob esse arranjo, se a Guilda dos Aventureiros ou as nações às quais as ruínas pertencessem não tivessem quaisquer conhecimentos a respeito, era permitido exterminar qualquer invasor que lá residisse sem permissão prévia. Em relação a isso, eles adotariam a política de matar por precaução. Talvez fosse uma política brutal, mas os humanos eram criaturas fracas neste mundo. Portanto, conviver com seres de procedência desconhecida em território à margem de terras humanas seria muito problemático. Um temor oriundo da história recente, aproximadamente há 20 anos, um grupo chamado Zurhermorn ocupou um conjunto de ruínas, realizaram experimentos assustadores e causaram um grande desastre. Uma cidade inteira foi destruída enquanto ficaram de mãos atadas devido à falta de informação. Por isso a guilda fez essa regra, para evitar um incidente semelhante no futuro. Se for como de costume, devem ter um dia de sair. Se forem eles que tomam conta dessas ruínas, a gente vai precisar expurgar e consagrar o lugar para dispersar a energia negativa, ou vai ser um pé no saco, o que acham? Concordo, seria péssimo. Deixar os Undeads livres só vai levar ao aparecimento de Undeads mais poderosos. É por isso que os mais poderosos frequentemente aparecem em lugares como ruínas, cavernas e assim por diante. Seria tão bom se só tiver uns golems cuidando das ruínas, sabe? Digo, sob ordens de seus antigos senhores. E aí, o que pretende fazer agora? Acho que você deveria comparecer à reunião no meu lugar, Ekeran. Relaxa, os outros líderes de equipe também não participarão, né? É isso que chamam de fazer uso total dos recursos. Ekeran piscou para a arte e ela suspirou alto de propósito. Em qualquer caso, todas as equipes se moverão depois de escurecer. Nós entraremos nas 4 direções ao mesmo tempo e nos encontraremos no mausoléu central. Beleza? Até porque daria muito na cara entrar pelo dia. Sim. O terreno circundante era bem amplo e não havia sinais de observadores ou viajantes ao longe. Assim, entrar diretamente também era uma opção válida, mas eles precisavam estar atentos a situações inesperadas. Então, ao contrário do que se pensa, nesse caso era mais seguro se movimentar à noite. Além disso, eles ainda poderiam aprender algo se continuassem observando as ruínas, mesmo não restando muitas horas antes do anoitecer. O tempo é curto, mas não deve fazer mal algum perder um tempinho nisso. Provavelmente os mais espertos pensariam assim. E, no fundo, talvez até quisessem continuar observando o local por mais alguns dias. Ainda assim, não daria para investigar com segurança usando Invisibility? Eu também pensei nisso. Mas acho que se surgir alguma situação tensa, seria melhor ter todos envolvidos diretamente, pelo menos poderíamos aprender alguma coisa. Magias de invisibilidade não eram perfeitas. Havia muitas maneiras de ver através delas. Se os trabalhadores se aproximassem com magia e fossem vistos por alguém, pelas sentinelas da tumba, isso aumentaria o nível de alerta, e eles poderiam não conseguir entrar nos próximos dias. Para evitar isso, eles optaram por um plano onde todos iriam juntos. Ekeran entendeu esse ponto e assentiu. Embora ainda houvesse alguns furos no plano, esse era o melhor equilíbrio que eles poderiam encontrar entre risco e eficácia. E então, a gente vai dar uma descansada agora. Sim, Escuridão e Screaming VIP estarão encarregados da segurança. Mas por precaução e para manter todos em alerta, as várias equipes designarão sentinelas para ficar de olho nas coisas. Os grupos irão na ordem de chegada à propriedade do Conde, trocando a cada 2 horas. Seremos os últimos. Sim, vai demorar um pouco até chegar a nossa vez. Dizendo isso, Archie fez um afago no pescoço e rodeou os ombros. Obrigado por seu árduo trabalho. Archie assentiu para Ruberdick. Estou tão cansada. Passamos tanto tempo porque aquele idiota queria invadir direto sem pensar. Levamos muito tempo para convencê-lo. Aquele homem não sabe o significado do trabalho em equipe. O gênio da espada. Melhor chamar ele de arrombado filho da puta. Ekeran sorriu para Imina, cuja intenção assassina estava transbordando, e tentou mudar de assunto. Enfim, vamos voltar pro acampamento e esperar a nossa vez. Eu aprovo.
Eu não acho que vai chover por um tempo, mas é melhor se preparar para isso. E Mina-san, é a sua vez, apenas te peço que tente não parecer tão assustadora. Ai ai ai, Gurr. Fazer o que se ele me irrita ao ponto de querer furar ele todinho com a faca. Vou montar minha barraca longe deles. Contanto que não saia da área designada de acampamentos, tudo bem. Ficar afastado não era o ideal, mas era muito melhor do que montar uma tenda nas proximidades e acabar entrando em confusão. Os 4 deram as costas às ruínas e partiram. Ainda assim, quanto mais penso, mais estranho fica. Não me admira que o Conde tenha feito um pedido como esse. O grupo deu uma viradela quando ouviu a voz de Archie e a viram encarando as ruínas. Eu não sei sua idade ou sua história. É como se aparecesse de repente nesta era. Parece fora de lugar. Esses entalhes lembram as esculturas que existiam na região que foi invadida pelos deuses demônios, mas elas tinham o estilo oriental. Mas aqui tem essas lápides em forma de cruz, não consigo entender. Enquanto ouvia a dissertação acadêmica de Archie, Ekeran teve que reprimir o sorriso malicioso em seu rosto e ele mal conseguiu esconder a emoção em seu coração. Então tá dizendo que pode ter coisas valiosas daquele tempo seladas aí, é isso? E tenho certeza de que haverá algum tesouro incrível lá. Ou isso, ou uns undeads muito sinistros. Essa não. Que assustador. Que imitação horrível, Ekeran. Nada a ver comigo. E tentar copiar minha voz o fez parecer um esquisitão. Brincadeira, foi mal. Mas falando sério, pessoal, tô ansiosa por isso. Eu também. Porque essa tumba existe, quem foi enterrado aqui? Isso desperta minha curiosidade. Né? Explorar o desconhecido sempre me deixa meio nervosa. E dinheiro? Espero que haja muitos tesouros. Ekeran olhou para os rostos sorridentes de seus companheiros e a satisfação encheu seu coração. Mesmo que todos aqui tenham feito trabalhos sujos por dinheiro, não foi realmente de livre vontade. Na verdade, todos aqui preferiam o ideal que o estilo de vida de um aventureiro representava. Não havia como dizer se Archie seria capaz de continuar a se aventurar quando começasse a sustentar suas irmãs. Uma vez que Archie deixasse a equipe, poderia demorar um pouco para preencher a vaga e, mesmo que encontrassem logo, teriam que aceitar trabalhos mais fáceis para enturmarem. Talvez esse trabalho, talvez o último com seus membros atuais, tenha sido a melhor escolha. No futuro, talvez a gente possa trabalhar como aventureiros. Bom mesmo seria sair para explorar o desconhecido sem se preocupar com nada. Pensou Ekeran olhando para o céu, para a cúpula azul celeste sem fim. Enquanto o pôr do sol lentamente cobria o mundo, os trabalhadores saíam de suas tendas baixas camufladas. Como se fossem encarregados de operações clandestinas, saíram para fazerem os preparativos. Os aventureiros já haviam preparado uma refeição para eles. Começaram acendendo vários tabletes brancos de combustível sólido e depois acrescentaram carvão a eles. Como de antemão haviam lançado Darkness no fogo, não havia a iluminação esperada das chamas. Darkness era uma magia que apenas eliminava a luz, não extinguia as chamas. No potente fogaréu, eles ferveram a água vinda de um cantil de água infinita. Depois despejaram a água fervida em tigelas de madeira, e as rações de viagem perderam a forma compacta, um cheiro perfumado de sopa tomou conta. Isso, junto com o pão duro, seria a refeição básica de todos. Depois disso, dependia da preferência de cada um. As tigelas estavam cheias de sopa flavescente, do tipo que os trabalhadores gostavam, feita para fornecer nutrição e para ser armazenada por um longo tempo. Algumas pessoas adicionavam fatias finas de carne seca à sopa, alguns temperos polvilhados, e outras simplesmente a consumiam do jeito que estava. O jantar fora servido e logo terminado. Quando se considerava a quantidade de atividade que logo realizariam, parecia uma pouca quantidade. No entanto, comer demais afetaria as tarefas que teria de executar. Ao mesmo tempo, não comer o suficiente também era perigoso, porque não havia como saber quando poderiam comer de novo. O fornecimento de barras de rações de emergência também era limitado, porque transportar muitas dificultaria o movimento. Um acordo teve que ser feito nesta área.
Depois de devolver as tigelas vazias aos aventureiros, os trabalhadores carregaram suas malas pré-embaladas. Sob o olhar atento dos aventureiros, os trabalhadores partiram em bando. Os aventureiros guardariam esse acampamento e não o seguiriam até as ruínas. Para começar, eles circularam ao redor da base da colina e depois se dispersaram em torno das ruínas. Eles já haviam providenciado para lançar um sinalizador no céu se fossem atacados nesse estágio. Muitas pessoas usavam armadura completa, cujo volume e barulho pesados não pareciam adequados para operações secretas, mas isso estava apenas dentro das restrições do pensamento normal. Para aqueles que poderiam usar magia para violar o senso comum, era uma questão trivial. Primeiro, eles lançam silêncio. Essa magia abafava todos os sons a uma certa distância, seja o barulho das placas metálicas ou de correr pelo chão. Logo em seguida vinha Invisibility. Essa magia tornava difícil para observadores detectá-los a olho nu. Por segurança, eles tinham um ranger no céu para ficar de olho nos arredores, lançaram Invisibility, Flea e AVKI para ajudá-los em sua tarefa. Para lidar com qualquer situação súbita que pudesse se desenvolver, ele estava equipado com flechas especiais imbuídas de um efeito paralisante. O grupo chegou ao seu destino sob essa dupla camada de proteção. Chegara a hora do evento principal. O plano consistia de subir a encosta, depois de ser nas ruínas vários metros abaixo. Depois de feito com sucesso, sinalizariam para reunir-se no mausoléu central. Tudo isso seria feito enquanto as magias de Invisibility estivessem em vigor. Dito isso, todos precisaram se mover com sincronia para evitar atrasar o grupo. Contudo, como era tarde e todos estavam invisíveis, seria muito difícil saber a exata localização um do outro. Mas por serem experientes, já haviam levado em consideração esse problema. Em um piscar de olhos, estranhos bastões, cada um com cerca de 30 centímetros de comprimento, apareceram no chão. Depois os bastões flutuaram no ar como se uma mão invisível os segurasse, que, após dobrados, passaram a emitir uma luz fluorescente suave. Esses bastões estranhos eram chamados de fluorescent sticks. Quando dobrados, soluções alquímicas internas se combinariam e emitiriam luz. O motivo para terem sido jogados no chão foi porque Invisibility também afetava tudo que o usuário carregava. Para deixá-lo visível, era preciso afastá-lo de si brevemente. Após pegar o bastão e balançá-lo algumas vezes de um lado para o outro, quebraram os bastões que já serviram ao seu propósito. Então encharcaram o chão com a solução alquímica fluorescente que logo se apagou. Desta forma, souberam duas coisas: que tudo estava indo bem para os trabalhadores, e que aguardavam a próxima etapa do plano. Mesmo não podendo ver um ao outro devido à distância, 4 cordas foram simultaneamente baixadas para a superfície da grande tumba de Nazarick. Esta era uma corda de escalada, e tinha nós amarrados em intervalos regulares ao longo de seu comprimento. As extremidades da corda estavam amarradas a chapeletas de ferro cravadas na rocha, e rangiam a cada balanço. Se algum dos presentes pudesse ver através da invisibilidade, seria capaz de notar um grupo de pessoas descendo nas cordas. Fazer esse esforço físico não era nada mesmo para alguém como Archie, que tinha se concentrado em afiar suas proezas mágicas em vez do corpo físico. Ou melhor, seria mais preciso dizer que isso seria o mínimo esperado tanto de trabalhadores quanto de aventureiros. Graças ao treinamento e aos nós bem dados, cada trabalhador desceu sem problemas, aterrissando dentro do terreno da tumba. O primeiro destino de cada equipe foi se infiltrar em um dos 4 mausoléus menores em norte, sul, leste e oeste. Agora que a duração efetiva de Invisibility chegara ao fim, todos ficaram visíveis. Cada equipe correu em direção ao seu respectivo mausoléu. Eles estavam agachados, escondendo-se nas lápides, árvores ou estátuas. Corriam esporadicamente de ponto a ponto pelo cemitério escuro. Durante esse tempo, a magia silêncio ainda estava em vigor, então não fizeram nenhum barulho, e até mesmo os guerreiros de armadura correram a pleno pique enquanto procuravam abrigo. Seus movimentos eram rápidos e fluidos, como sombras deslizando pela terra.
O líder da Yavimashir, Gringon, aproximou-se lentamente do mausoléu e seus olhos se arregalaram. Isso porque o mausoléu era mais grandioso do que imaginava. Embora fosse um dos menores mausoléus, isso era apenas em comparação com o enorme mausoléu central. Olhando mais de perto, a estrutura era tão impressionante que sua incrível grandiosidade os deixou com falta de ar. As paredes de pedra branca davam a impressão de brilharem, era como se tivessem sido polidas. Muitos anos deveriam ter passado desde que foram construídas, mas não havia vestígios de intemperismo ou manchas advindas do vento e da chuva. Uma enorme porta de aço estava no topo de um lance de 3 degraus feitos como uma única placa de pedra. A porta em si estava polida e sem ferrugem, emitindo um brilho metálico escuro. Em mero relance já ficou claro para todos que a estrutura era bem cuidada. Em outras palavras, alguém morava nesta tumba. Quando Gringon chegou a essa conclusão, o seu companheiro ladino, obviamente com níveis na profissão ladino, deu um passo à frente e começou a inspecionar os degraus. Gringon viu seu companheiro gesticular. Devido ao uso de silêncio, para afastarem, todos recuaram lentamente em acordo. Isso foi para evitar serem pego em uma armadilha de efeito diária. O ladino checou com muito cuidado. Era um pouco frustrante esperar, mas era melhor prevenir do que remediar. Segundo as conjecturas, a alma residia no corpo e, quando o corpo começava a se putrefazer, a alma seria chamada para o lado dos deuses. A plebe não tardava em enterrar seus mortos, para que o acalento da terra acelerasse o processo, mas isso era diferente para certos nobres e figuras de poder. Pois se enterrassem o corpo imediatamente, verificar o estado de putrefação do corpo exigiria uma exumação do túmulo. Portanto, a fim de verificar pessoalmente a putrefação do falecido, essas pessoas poderosas não seriam enterradas imediatamente após a morte, mas assim deixadas expostas por um tempo. No entanto, ninguém escolheria colocar seus cadáveres em suas próprias casas. Em vez disso, optariam por ter seus corpos armazenados nos mausoléus dos cemitérios. O cadáver seria colocado lá por um período de tempo. Quando a putrefação começasse, os sacerdotes dariam testemunho do fato de que a alma tinha, de fato, partido do corpo para estar com os deuses. Os corpos em questão seriam colocados dentro de um espaço comum dentro do mausoléu. Haveria várias placas de pedra dentro de um amplo espaço aberto e os cadáveres estariam dispostos nas placas. A visão de cadáveres putrefatos dispostos em fila deveria ser uma visão horrível, mas era extremamente normal dentro do quadro de referência deste mundo. No entanto, se alguém fosse tão rico e poderoso como um grande nobre, as coisas seriam mais uma vez ligeiramente diferentes. Eles não usariam um mausoléu comunal, mas uma tumba ancestral. As pessoas acreditavam que estes eram lugares de descanso temporário para os poderosos permanecerem antes de serem convocados diante dos espíritos de sua família, e assim poder possuir um mausoléu de família era um símbolo de poder. Não era de todo incomum decorar mausoléus com mobílias ou joias. Em outras palavras, os mausoléus eram essencialmente tesouros para os ladrões. Portanto, esses lugares eram tipicamente fortificados com armadilhas letais e semelhantes para afastar intrusos. Portanto, um mausoléu tão magnífico certamente deve ser atado com armadilhas ainda mais perigosas. Depois de verificar os passos, o ladino começou a inspecionar a porta e, de repente, os sons ao redor voltaram ao normal. A duração do silêncio expirou, talvez na hora certa. O ladino se aproximou silenciosamente da porta e começou a checar novamente. No final, ele colocou algo como uma xícara contra a porta e tentou ouvir o que estava além dela. Depois de alguns segundos, o ladino virou-se para Gringon e companhia e balançou a cabeça. Significava que não tem nada. O ladino ficou bastante surpreso e inclinou o pescoço várias vezes. A porta nem estava trancada, o que desafiava a compreensão, mas como o ladino não encontrara nada, seria a vez da vanguarda agir. Gringon se adiantou e estendeu a mão para empurrar a porta que o ladino já havia lubrificado. O guerreiro atrás dele levantou o escudo. Com um empurrão forte, a pesada porta começou a se mover.
Talvez fosse o óleo, ou porque as pessoas encarregadas deste lugar tinham sido muito meticulosas em seu trabalho, mas a porta se abriu suavemente apesar de seu enorme peso. O guerreiro que estava de pé se moveu entre a porta recém-aberta e Gringon, segurando seu escudo para frente, de modo que Gringon não fosse atingido por um ataque ou armadilha. Nenhuma flecha ou coisa parecida disparou em sua direção. A porta de metal ficou completamente aberta e uma escuridão vazia apareceu diante dos membros da Yavin Masher. Continuou Light. O cajado que o Magic Caster arcano segurava brilhou com luz mágica. Através de sua iluminação variável e controlável, eles tinham uma visão clara do interior do mausoléu. O Magic Caster incitou outra magia e a arma do guerreiro brilhou também. As fontes gêmeas de luz iluminavam o que parecia ser uma câmara pertencente a um monarca. No meio da sala estava o que parecia um altar religioso, sobre o qual foi colocado um sarcófago de pedra branca. O referido sarcófago tinha mais de 2,5 metros de comprimento e estava encravado de padrões complexos. Nos 4 cantos da sala havia estátuas brancas de guerreiros de armadura carregando espadas e escudos. E também, alguém sabe alguma coisa sobre esse emblema? Não, nunca vi nada assim antes. Uma bandeira pendia da parede. Tinha um estranho brasão costurado com fio de ouro. O Ladino e o Magic Caster conheciam a maior parte da heráldica usada pelas nações vizinhas, de modo que, se não se lembrassem desse emblema em particular, provavelmente não pertencia à realeza do reino. Poderia ser o emblema dos nobres antes da fundação do reino. Você quer dizer que isso é uma relíquia de mais de 2 séculos atrás? Muitos países foram destruídos pelos deuses demônios há 200 anos, por isso havia pouquíssimas nações por aqui, que fora palco de algo grande. O reino sacro, o conselho estadual e o império foram todos fundados nos últimos 200 anos. Se for como dizes, então de que exatamente a bandeira é feita? Pois ela está bem conservada mesmo parecendo muito antiga. Talvez tenham usado magia de preservação, ou alguém vem usando magia para consertar as partes danificadas ao longo do tempo. Tá certo. Ei, líder, não precisa mais falar daquele jeito estranho. Somos os únicos aqui. As sobrancelhas de Gringon se inclinaram para um ângulo inclinado, e então o rosto dele imediatamente abriu um sorriso. Ah, cê tem razão, dá uma canseira da peste ter que lembrar dessas papagaiada toda na hora de falar, às vezes me sinto mais bocó que burro manco. Agradecemos por se esforçar nisso. Mas sabe, é como ele disse, quando for apenas a gente, pode falar normalmente. Não posso. Falar formalmente me faz soar mais como um grande trabalhador. E além disso, mudar a maneira como eu falo aqui e ali me confunde todo, então melhor ficar em uma coisa só. Sabe como meus princípios são? Maior vantagem pelo menor esforço. Gringon respondeu aos sorrisos sem graça de seus companheiros com um sorriso irônico. Gringon tinha sido originalmente o 3º filho de um fazendeiro no reino. Se os agricultores dividissem seus campos de maneira uniforme entre cada um de seus filhos ao longo das gerações, então os campos encolheriam, o que, por sua vez, faria com que o rendimento das colheitas diminuísse até que a linhagem familiar terminasse. Assim sendo, dividir os campos tornou-se sinônimo de loucura. Por causa disso, os campos de uma família de agricultores geralmente iam para o filho mais velho, o segundo filho podia escolher ajudar nas tarefas domésticas e nos campos, mas o 3º filho não passava de peso morto. Por isso, eles geralmente preferiam deixar suas casas e ganhar a vida na cidade. Por sorte, Gringon foi abençoado com habilidades físicas excepcionais e amigos, com os quais ele tinha conquistado sua fama. Entretanto, ele tinha nascido em uma fazenda e, por ser o 3º filho, peso morto, sequer se esforçaram para alfabetizá-lo, jamais recebendo a educação formal. Como resultado, ele não sabia ler, escrever e nem entendia de etiqueta. Era verdade que os trabalhadores precisavam de força para concluir seus trabalhos, não de educação. No entanto, haveria problema se ele, como seu líder, fosse ignorante. Ele se esforçou ao máximo para estudar, mas sua mente não era tão capaz quanto seu corpo, e ele acabou fracassando.
Mesmo assim, a razão pela qual não havia sido removido de sua posição de líder foi porque seus camaradas aprovavam seu desempenho, não se importando com suas habilidades acadêmicas. Para não desapontar seus amigos, Gringon tomou a liberdade de tentar ser um líder que eles mereciam ter, daí toda a pompa de sua fala. Isso de certo modo passava a impressão para seus clientes de: cada equipe tem suas peculiaridades, então esse jeito estranho que ele fala não tem nada demais. No fim apenas achariam engraçado e só. Contudo, era muito melhor do que deixar os outros dizerem. Uma equipe liderada por um fazendeiro bronco não é grande coisa. Muito bem, já perdemos tempo em demasia. Vamos embora, cavalheiros. Ninguém se opôs à declaração de Gringon, e assim eles continuaram em frente. À sua frente estava o ladino, que cuidadosamente entrou no mausoléu e revistou o interior. Os outros membros da equipe colocaram fortes barras de ferro nas aberturas da porta. Dessa forma, não importava qual tipo de armadilhas tivesse, a porta não fecharia completamente. Depois disso, eles meio que cobriram as portas para evitar que a luz escapasse do interior. Enquanto o ladino inspecionava cuidadosamente o ambiente, Gringon e os outros observavam atentamente o que os rodeava, esforçando-se para não deixar nada passar despercebido. Às vezes eles não tinham alternativa a não ser usar luz, o que também aumentaria a chance de serem vistos. Quando Gringon se agachou para observar os arredores, o ladino já havia chegado ao fundo, no local da bandeira. Depois de examinar cuidadosamente a bandeira, ele se decidiu a tocá-la e, no instante em que o fez, imediatamente se afastou. Tudo limpo, podem vir. O ladino olhou para trás, depois de ver que Gringon e companhia tinham se aproximado, ele apontou para a bandeira. Isso deve valer alguns trocados. Foi tecido com fios de metais preciosos. Que? Metais preciosos? Quem é louco para pendurar uma coisa dessas aqui? Todos exclamaram surpresos. Então, correram para a base da bandeira e se revezaram para sentir o material. A sensação fria era, sem dúvida, de metal. Pela maneira como brilhava, o ladino provavelmente tinha razão. Uma bandeira desse tamanho deveria ser muito pesada, e depois de calcularem seu valor artístico, concluíram que valia uma fortuna. Parece que a aposta do nosso cliente valeu a pena. Merecemos ser mais bem pagos, quero dizer, todas as equipes merecem um agrado, deve haver muitos tesouros assim por aqui. Vamos levar. Gringon respondeu ao ladino. Seria demasiadamente volumoso e pesado. Coletaremos isto depois. Alguém discorda? Não, carregar isso por aí só ia nos atrasar. Ei, já dei uma boa analisada no ambiente. Não achei nenhuma armadilha ou portas secretas. Muito bem. Conto com teus serviços. Gringon acenou com a cabeça para um Magic Caster arcano, mago, e seu colega lançou uma magia em resposta. Detect Magic, não consigo perceber nenhum mecanismo mágico, a menos que estejam imunes a magias de detecção. Então não há mais nada para inspecionar. Vamos continuar com a nossa principal diretriz. Os olhos de todos foram para o sarcófago no centro da sala. O ladino passou muito tempo inspecionando e julgou que não havia armadilhas. Gringon e o guerreiro acenaram um para o outro e então abriram a tampa do sarcófago. Pela tampa ser enorme, pensaram que seria igualmente pesada, mas era muito mais leve do que o esperado. Os dois puseram as costas para empurrá-la e quase perderam o equilíbrio. Depois de remover a tampa, um brilho ofuscante e cintilante encheu seus olhos. Havia ornamentos e joias de ouro e prata e várias pedras preciosas. De relance, viram mais de 100 moedas de ouro dentro do sarcófago. Mesmo já esperando algo do tipo após avaliar a bandeira, Gringon não pôde deixar de sorrir quando o viu. O ladino examinou cuidadosamente o interior, depois enfiou a mão no sarcófago e tirou o objeto brilhante, um colar de ouro. Uma primorosa joia que tirava o fôlego de qualquer um que se atentasse à sua qualidade. Em um mero olhar, o colar de ouro parecia comum, os elos estavam cravejados com requintadas inscrições. Vale pelo menos 100 moedas de ouro. Até umas 150 a depender do comprador. Todos reagiram de forma diferente quando ouviram os resultados da avaliação do ladino.
Alguns assobiaram, alguns sorriam tão largamente que não conseguiam fechar a boca. Mas havia algo que todos tinham em comum. Seus olhos estavam cheios das chamas do prazer e do desejo. Já fizemos metade, creio que pelo menos já temos 50 moedas de lucro. 10 por pessoa. Esse bônus vai ser dos bons. Quem diria que essas ruínas eram mesmo uma mina de tesouros? Nossa! Isso é incrível! Exatamente, mas que ideia estranha de deixar todo esse tesouro aqui. Sorte a nossa, vamos fazer bom uso disso. Quando disse isso, o mago alcançou a pilha de tesouros e tirou um anel com um rubi enorme, que ele beijou. É grandão. O sacerdote alcançou o sarcófago e puxou um punhado de moedas de ouro, que ele lentamente deixou escapar entre os dedos. As moedas tiniam umas contra as outras com um som alto e nítido. Eu nunca vi moedas de ouro como essas antes. Será que é de qual país? O ladino arranhou uma das moedas com uma faca e disse com uma voz cheia de emoção: nunca vi moedas de qualidade tão boa. Elas têm o dobro do peso das normais e dá para conseguir ainda mais dinheiro se considerar o valor artístico delas. Quer dizer que, O grupo não conseguiu se controlar e começou a rir baixinho. Apenas a parte deles desse tesouro seria uma soma surpreendente. Aos deuses meus profundos agradecimentos pela sorte de antemão. Vamos levar estes tesouros o mais rápido possível para o edifício principal. Se demais demorarmos, nossos ganhos diminuirão. É isso aí. As palavras de Gringão foram recebidas como uma aprovação sem igual. Suas vozes estavam cheias de emoção e paixão.